Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, começando pelo Jorge Montes. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes e meus colegas de painel. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Boa noite, pessoal. Está-se bem? Uma vez mais, diretamente de suas casas. Bem, este final de semana regressou às emoções da Liga Bwin com a realização da 24ª jornada. O Benfica ganhou pontos ao primeiro e segundo lugar, fruto da sua vitória sobre o Vitória de Guimarães. O Sporting empatou na Madeira com o Marítimo e o Gil Vicente foi a surpresa da jornada a ir ao Dragão impor um empate ao Futebol Clube do Porto. Nesta jornada ainda iremos analisar também aquilo que foi a jornada europeia, com o empate do Benfica e a passagem à fase seguinte, quer do Futebol Clube do Porto, quer do Braga, na Liga Europa. Mas primeiro de tudo vamos à pergunta da semana. Nelson Veríssimo colocou o lugar à disposição da direção do Benfica depois do empate no Bessa contra o Boa Vista. A SAD, porém, manteve a confiança no treinador. Será esta a melhor opção para o Benfica, de modo a que a próxima época seja planeada efetivamente. E eu começo imediatamente com o Cristiano Libório. Cristiano, muito boa noite. A tua análise a esta decisão da SAD e de Nelson Veríssimo. Como mencionamos na semana passada, ele pôs o lugar à disposição, mas como eu disse, eu penso que o lugar dele está à disposição porque ele, como entrou como treinador temporário, não é? Só para preencher a vaga deixada pelo Jorge Jesus. Os resultados que ele conseguiu não podem ser considerados negativos, porém perdeu com treinador equipas que têm estado a jogar muito bem, como vimos o Gil Vicente, perdeu com o Gil Vicente acabou de fazer um grande jogo também, perdeu com o Sporting, sim, adversário direto, empatou com o Boa Vista, que tem vindo a fazer grandes jogos. Há que dar confiança no treinador que temos até ao final da época. Fizemos um grande jogo contra o Ajax e se a decisão for de ter um treinador novo para o ano, que assim seja, mas que temos que dar confiança a ele por agora. Ele colocou o lugar à disposição porque ele também, de certeza, que não escolheu este ofício, não é? Ele foi apontado para ser treinador da equipa A, derivado à decisão que foi feita com o Jorge Jesus. Eu estou a apoiar o Veríssimo e espero que todos os benfiquistas façam o mesmo, independentemente do que aconteça, porque ele está-nos a ajudar. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora saber a opinião do Bruno Ferreira. É positivo ou não, eu acho que neste momento não é assim grande coisa, não vai fazer grande diferença. Eu já disse no início, vai demorar algum tempo para o futebol do Veríssimo mostrar-se, e parece que agora o Benfica está a jogar melhor, está muito mais confiante, o Cebolinha agora está a carregar com a equipa e o Benfica agora está um bocado perigoso, e se o Porto e o Sporting não estão com cuidado e o Benfica continua a acumular pontos, pouco a pouco, daqui umas poucas semanas podemos ter outra conversa. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos agora saber a opinião do Jorge Montes. Exato, eu penso que ele pôs o lugar à disposição porque sentiu muita pressão. Os treinadores sabem, eles são seres humanos, e sentiu muita pressão dos adeptos. Os resultados, é como o Cristiano está a dizer, não têm sido muito positivos nesta fase dele, numa fase também que ele foi ali posto para desenrascar, e ele tem feito um bom trabalho, porque não se põe uma equipa a jogar à maneira que se quer. Ele mudou o sistema de um dia para o outro. No entanto, acho que é uma boa opção do Benfica, enquanto houver objetivos, e agora continua na Liga dos Campeões e cada vez mais na Liga, no Campeonato de Portugal. Portanto, tem os objetivos em aberto, sim, é para ficar, com certeza, até o fim da época. Obrigado, Jorge Montes. Vamos imediatamente aos resultados e às classificações da 24ª jornada.
Bessade 0, Paços de Ferreira 2, Famalicão 2, Tondela 1, Marítimo 1, Sporting 1. Aroca 1, Moreirense 1, Vizela 1, Portimonense 1, Benfica 3, Guimarães 0. Boa Vista 2, este resultado está enganado, não é o Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto 1, Gil Vicente 1, Sporting de Braga empatou também. Na classificação temos o Futebol Clube do Porto com 64 pontos primeiro, o Sporting a 6 pontos e o Benfica agora a 10, já que encurtou em 2 pontos a diferença para o primeiro e segundo classificado. No final da classificação o Bessade cada vez mais último, 15 pontos, o Tondela e o Moreirense imediatamente a seguir com 20 e depois o Aroca com 22. E vamos à análise do primeiro jogo que envolveu um grande. O Sporting foi ao Funchal empatar com o Marítimo a 1-golo. Travado no Funchal, os insulares, que vinham de uma derrota caseira na ronda anterior com o Famalicão, adiantaram-se logo aos 5 minutos por intermédio de Chadas, mas os Leões igualaram ainda na primeira metade com um golo de Slimani, o primeiro desde o regresso do argelino aos Lisboetas. Com este empate, o Sporting manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a 6 do Futebol Clube do Porto, mas viu o Benfica aproximar-se. Vamos imediatamente à discussão deste jogo. Começamos pelo Jorge Montes. Jorge, o Sporting perdeu 2 pontos na Madeira. Exato, perdeu ou deixou de ganhar. Jogar no Caldeirão, na Madeira, não é fácil. O Porto já lá tinha também encostado, o Benfica tem que lá ir. Não sei se perdeu. É a tal situação que no fim é que nós vemos. No entanto, o Sporting jogou sem o Sarabia, sem o Pote, sem o Fedal. O Ruben Amorim, como é que eu diria, surpreendeu-me a mim, especialmente, senti isso. Jogou num 3-5-2, não é num 3-4-3 habitual, só com o Slimani e o Paulinho à frente. A equipa sentiu um bocado, entraram bem no jogo, mas foi surpreendido aos 5 minutos pelo Marítimo, num golo proporcionado pelo Nuno Santos, numa falha, deu a bola e ele foi só encostar e marcar. A partir daí só deu o Sporting, tentar ir para a frente, em cima do Marítimo, a não conseguir concretizar as situações, e penso que foi depois falhou Slimani, falhou o Paulinho, falhou o Daniel Bragança, até conseguir o golo pelo Slimani aos 38 minutos, depois de quase 6 anos, também não teve no Sporting, depois do último golo que foi há 6 anos, é esta parte. Slimani, em oportunidade, marcou o golo. A segunda parte entrou quase a marcar, só para referir que o Sporting marcou, logo a seguir o Marítimo marcou, numa jogada logo a seguir, que foi bem invalidada por fora de jogo do jogador do Marítimo, que é o Chadas que tinha marcado o golo. A segunda parte começou com muita pressão do Sporting, mas faltava sempre o último remate. Aos 75 minutos o Porro, num excelente remate à barra e ao poste e à linha, e a bola não entrou, e quando é assim a coisa fica mais complicada. Até a final ainda puseram o Coates a ponta de lança, mas não resultou, não se conseguiu marcar. Gostaria de dizer que no lance mais discutido do jogo, em que o Coates não sofre a falta, mas que o Coates leva um pontapé também na cabeça do jogador do Marítimo, que não há penalti, independentemente do Coates ter chegado primeiro à bola, mas rematou a bola com a cabeça, e depois é que inevitavelmente o jogador do Marítimo não conseguia tirar o pé, porque vem em balanço, era impossível tirar o pé. O Coates, como é um jogador sério, pouco queixinhas, daqueles que nós sabemos que só se queixa mesmo quando leva a duro, se estava-se a queixar foi porque lhe doeu. Mas não houve penalti, tenho que dizer e assumir, não há problema nenhum com essa situação. Era um jogo que tinha mais que os 3 pontos, tínhamos que andar atrás do Porto, e ficou ali uma indecisão até domingo, até ao jogo do Porto. Ainda bem que o Porto encostou, e é assim. Gostaria só de dizer aqui também do futsal do Sporting, que ganhou a Taça da Liga,
e quero dizer que esta semana, porque como não está no alinhamento, quero só dizer agora enquanto é o meu tempo, vamos ter uma semana muito importante do Sporting, vai ter a Taça de Portugal na quarta-feira com o Porto, que é para ganhar, com certeza, e vamos ter eleições no sábado, no dia 5. Obrigado, Jorge Montes. Vamos passar à análise deste jogo pelo Bruno Ferreira. Bruno. O Jorge analisou o jogo em que o Marítimo preocupou-se muito em jogar em contra-ataque. Tentou surpreender o Sporting pelas costas, pelas faixas e pelas costas. Muitas vezes o Chadas aparecia a fazer um movimento do meio para fora e depois ele é que era o encarregue para os cruzamentos. O Alipor era o alvo dos cruzamentos. O Marítimo surpreendia de vez em quando. Eu acho que o Sporting perdeu 2 pontos porque falhou na finalização. Tiveram várias oportunidades, não conseguiram marcar. Podem-se queixar que houve A, B ou C fora do jogo. Acontece com todos. Todos os clubes têm baixas, às vezes inesperadas, às vezes com suspensões, são esperadas. Os jogadores que vêm a seguir têm que vir ao de cima e neste caso parece que a pressão do jogo com o Marítimo pesou bastante no Sporting e não conseguiram triunfar. Obrigado, Bruno Ferreira. Cristiano Libório, o teu comentário a este jogo, achas que o Sporting perdeu 2 pontos no Funchal ou que também outros lá perderão pontos devido à forma como o Marítimo joga? E outros já perderam também, não é? Eu penso que os meus colegas fizeram uma análise correta do jogo, até o Jorge muito honesto na jogada do Coates, na suposta falta. Nós já conversámos até no nosso chat sobre isso e eu também concordo com o que ele disse. Sim, foi um erro do Nuno Santos no atraso, mas o Chadas também teve sorte. No remate do Chadas a bola bate no jogador do Sporting e engana o guarda-redes. No futebol também é preciso ter um pouco de sorte, e para uma equipa ter sorte às vezes a outra tem que ter um pouco de azar, não é? Vimos que o Marítimo responde rapidamente ao gol do Sporting. Sim, o gol estava fora de jogo, mas naquele momento nós ficamos assim a ver os jogos e uau, vai ser jogo de futebol hoje. Foi uma primeira parte muito boa, de alto nível. Foi uma primeira parte excitante, emocionante, empolgou a ver o jogo. A segunda parte já foi toda, na minha opinião, Sporting. E eu vou dizer que fiquei um bocado surpreendido. O Marítimo, ao ver que o Sporting estava um pouco desfalcado, não é, com certos jogadores, até diria chave, que têm vindo a ser influentes nos resultados, não procurou mais jogar de olhos nos olhos na segunda parte. Concordo com o que o Bruno disse, jogou mais nesta confiança do contra-ataque, o que não foi muito bem conseguido. Na primeira parte foram mais eficazes, na segunda não tanto. E o Sporting criou várias oportunidades e realmente foi um pouco de azar. Então aquele remate do Pô, eu não me lembro de nunca ter visto uma bola que bata na trave, na linha, no poste e que saia para fora. É incrível como é que aquilo aconteceu. O Sporting criou o suficiente para marcar gol, mas nós também já temos vindo a falar disto, a falta de eficácia, de oportunidades criadas e concretizadas. O Coates também em si, o ponta de lança de salvamento, não é? Teve 3 oportunidades boas também de marcar gol, coitado, também não conseguiu, ainda bem para mim como benfiquista, pena o Marítimo não ter ganho, mas diria que o Sporting fez suficiente para ganhar e que sim, foram pontos perdidos no Marítimo, mas o Marítimo já sabe que em casa é complicado ganhar e o Marítimo fez o que tinha a fazer e queria realçar que um dos grandes jogadores para o Marítimo foi o Júnior. O defesa central fez um bom jogo e foi dos mais eficazes da equipa e estava de olho nele e gostei do jogo que ele fez. E é de realçar que o Ruben Amorim só fez 2 substituições, portanto ele também
ou faltou-lhe as ideias no jogo, ou quando olhou para o banco viu que não tinha soluções para modificar o resultado daí Coates para a frente. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos imediatamente à análise do segundo jogo. O Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 3-0. O jogo ficou marcado pela grande ovação a Yaremchuk, na segunda parte, quando rendeu Darwin, autor de um bis. Gonçalo Ramos, aos 23 minutos, inaugurou o marcador. Darwin, aos 37, ampliou a vantagem e depois, aos 52, de grande penalidade, selou o resultado final por 3-0. Como referimos, a entrada de Roman Yaremchuk, aos 62 minutos, acabaria por ser o momento alto do jogo. O avançado recebeu a braçadeira de capitão por parte de Vertonghen, com os cerca de 40 mil espectadores presentes no Estádio da Luz a levantarem-se e a aplaudirem o gesto, num sinal claro de apoio à Ucrânia. Antes de irmos à análise do jogo, eu gostaria de pedir aos três, começando pelo Cristiano Libório, como é que se sentiram com essa ovação a Yaremchuk? Bem, foi um momento inédito, não é? Foi espetacular ver o momento do Vertonghen dar a braçadeira, do estádio se levantar. Nós estamos a viver um período, outro período de uma realidade um pouco complicada, de uma realidade mundial um pouco triste. Estamos quase a vencer a pandemia e agora vem este outro acontecimento. E foi um gesto espetacular ver, já correu as redes sociais, vários websites de futebol, e há momentos destes que o futebol português precisa que seja divulgado e mostrado pelo mundo, não outras incidências. Mas fiquei com pena dele não ter marcado gol. Penso que seria espetacular se isso tivesse acontecido, mas ele fez isso no outro jogo contra o Ajax e também foi um momento que já correu as redes sociais. Foi espetacular e viva o Benfica e stop war, pessoal. Bruno Ferreira, como é que viste este momento ao minuto 62 de apoio à Ucrânia e ao único jogador ucraniano no futebol português, Yaremchuk? É momentos desses que o futebol faz o futebol especial, não é? Acho que houve uma onda de solidariedade em vários campos em Portugal e não só. Parece que na Europa houve muito mais apoio à Ucrânia e o futebol e o desporto em geral é o que faz a força e eu só espero que esta confusão, peguei a isso, uma confusão desnecessária, termine muito rápido. E mais não digo, foi uma situação muito boa, houve outros em outros campos que também mostraram a sua força à Ucrânia e é isso, o povo ucraniano merece todo o respeito e todo o apoio de nós. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes. Pronto, o Bruno está a dizer que houve nos outros campos e houve por toda a Europa. A gente viu, eu sei, mas sinceramente esse momento do Benfica no Estádio da Luz com os benfiquistas é que dá os parabéns, no sentido de foi super emocionante. Foi mais emocionante que nos outros campos que se viu, em que na verdade havia apoio, estavam pessoas nas bancadas com a bandeira, com frase a dar apoio. Mas aquele momento do Yaremchuk a chorar, ele entrar e não conseguir aguentar o sentimento, foi uma pressão enorme. Foi o futebol, o desporto é bonito por isto também. Aquilo é ao nível de um golo, com a vantagem daquele golo, daquele momento, ter sido desfrutado por mim também como sportinguista, pelo Bruno, portista, por todos em geral. Mas foi um momento único, arrepiante. Parabéns ao Benfica, parabéns aos adeptos. E tudo corra bem para a Ucrânia, mas sinceramente aquele momento foi único, espetacular no futebol português e acredito que aquele momento a nível mundial foi top, foi o número 1. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora então à análise do jogo. O Benfica venceu o Vitória por 3-0. Cristiano Libório, houve tempo para estrear Tomás Araújo e Taarabt assume-se cada vez mais como o patrão deste Benfica. Houve tempo para colocar o Tomás Araújo a entrar, não é? Para dar
pelo menos a sua primeira entrada na equipa A, na Liga. Foi bonito ver, e não são os miúdos que o Veríssimo treinou por muito tempo e que conhece, e ele está a tentar integrá-los um pouco a esta época, mais e mais, como vemos ele dar mais minutos ao Ramos, não é? O Paulo Bernardo também a entrar e a jogar. Ele está a tentar integrar quem pode com as suas ideias de jogo. O Benfica apresenta-se mais uma vez com 4-4-2, com a dupla à frente de Ramos e o Darwin. E está a dar resultado. São dois jogadores que lutam muito, que preenchem bem o espaço, que defendem a primeira linha quando podem e quando estão dentro do jogo. São os primeiros a defenderem o contra-ataque e são os últimos sempre a finalizarem, neste caso, neste jogo, os nossos ataques. O Maite o Maite jogou de titular, foi o primeiro jogo a titular há algum tempo. Nas transições ofensivas penso que teve melhor do que nas transições defensivas. Eu penso que ele é talvez um 8 mais do que um 6, e penso que ele também era o que jogava, e como gosta de jogar é mais à frente do que atrás. Mas adaptaram-no, jogou o jogo inteiro, como eu disse, atacou melhor do que defendeu. O Tarabat e o Everton mais e mais a subirem de nível com o Veríssimo. A nossa pérola marroquina tem sido um dos melhores nestes últimos jogos, apesar de ter sido substituído em vários jogos, talvez um pouco mais cedo do que devia, mas eu penso que ele, como está a jogar, talvez merecesse um pouco mais de tempo, porque está a dar a garra ao meio campo que nós precisamos. A defesa pensou que ainda está um pouco lenta, como todos nós sabemos, não temos defesas centrais rápidos, às vezes temos que dar bastante confiança aos dois defesas, que neste caso foi o Gilberto e o Grimaldo, que conseguiram fechar muitas vezes as brechas abertas pelo Morato e pelo Vertonghen. Arrisco-me a dizer que o Vlaco Dimos, apesar do Darwin ter sido o homem do jogo com 2 golos, o Vlaco Dimos para mim foi mais uma vez o homem do jogo, porque antes do Benfica marcar, já o Vlaco Dimos tinha salvo o Benfica por 2 vezes, com 2 grandes intervenções durante o jogo. O Ramos marcou um gol de alto nível, okay? O Darwin também jogou e lutou para os seus golos. O primeiro gol, depois de estar quase apagado o jogo inteiro, aparece e marca. Gilberto com 2 assistências. O Benfica jogou bem, está-se a definir mais o jogo do Veríssimo. Veio de uma alta, não é? O empate com o Ajax foi enorme, até podia ter sido um resultado muito melhor, e todos pensávamos, não é, daquele momento de baixo, que foi um momento de baixo com o Boa Vista, mas o Benfica conseguiu superar, impôs-se à frente do Ajax em casa, fez um excelente jogo e agora volta a fazer outro grande jogo contra o Guimarães, que também manteram com a estatística, não é? O Guimarães já não ganha ao Benfica desde da taça do Vitória, que ganhou a Jorge Jesus há 9 anos atrás, mais. Portanto, o Benfica também já não perdia com o Guimarães há muito tempo, daí também se mantém a estatística. Porém, não desvalorizar o jogo que o Benfica fez, que jogaram muito bem, e mais uma vez há jogadores que estão-se a sobressair nesta ideia do Veríssimo. Cristiano Libório, João Mário desapareceu. A que é que se deve esse eclipse? Olha, Ricky, podemos dizer que o João Mário não desapareceu, mas talvez inverteu um bocado o papel com o Tarabat, que tem vindo a mostrar-se e a evidenciar-se mais e mais no jogo, e como ele está a jogar e da maneira que está a jogar. Nós não vimos os treinos, mas obviamente que alguma coisa está a acontecer em que o Tarabat está a fazer um trabalho melhor com o João Mário, e daí começa um e não começa o outro. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora ao Jorge Montes. Jorge, como é que viste este Benfica-Guimarães? Um jogo entre 2 clubes. Nós sabemos que o Benfica é grande,
Queria começar exatamente por aí, por dar os parabéns ao Benfica, que hoje, é o dia 2, faz 118 anos. Uma marca espetacular. Não interpretem mal as minhas palavras. É o maior clube de Portugal, em adeptos, e isso faz o clube. É o maior clube de Portugal e um dos maiores do mundo. Portanto, os meus parabéns ao Benfica e aos benfiquistas, que continuem, porque assim também fazem com que o Sporting fique mais forte, e o Porto. É como aquela situação que se diz: ao pé de um grande homem há uma grande mulher. Assim é a mesma coisa. Grandes clubes fazem os outros grandes clubes. E o Sporting e o Porto só beneficiam se o Benfica estiver bem e for grande. O Guimarães... Tiraste um dos meus pontos altos, Jorge. Ah? Tiraste uns dos meus pontos altos, mas pronto. Mas foi sem querer, não sabia. O Guimarães também queria realçar que é o quarto maior clube em dimensão, em adeptos. Portanto, foi um jogo intenso, um jogo sempre complicado quando se joga com o Guimarães, fora ou em casa, porque os adeptos deles vão a todo lado, fazem sempre presença apoiando a equipa. O Benfica começou bem, quase a marcar pelo Gilberto, logo ao princípio, mas curiosamente foi o Guimarães que teve duas oportunidades, eu penso que foi aos 7 e aos 14 minutos, que quase dava em gol, que o jogador do Guimarães aparece isolado, em frente ao, neste caso é mesmo, Odi Saves. O homem fez duas defesas espetaculares e uma boa equipa começa no guarda-redes. E estas grandes defesas, seja a começar, seja durante o jogo, seja no fim, são primordiais para dar confiança à equipa e para manter os resultados, e é o que dão pontos. Por isso é que a posição do guarda-redes é sempre muito subjetivo, da gente criticar ou não, é sempre muito intenso. O Guimarães não marcou, o Benfica continua em cima do Guimarães com boas jogadas. Finalmente, já mostrou com o Ajax. O Benfica tem tido ao longo da época, desde que começou, completamente altos e baixos. Começou bem na Liga dos Campeões com o Jorge Jesus, e depois caiu, depois levantou-se outra vez com o Barcelona e depois caiu, agora levantou-se outra vez com o Ajax. Portanto, tem ido altos e baixos. Portanto, agora há que haver uma continuação, para bem dos benfiquistas e para bem do Benfica, tem que continuar com esta intensidade e com esta vontade de ganhar. Já se nota uma diferença, foi um excelente golo, eu penso que foi o cruzamento feito. Cruzamento do Gilberto, faz um cruzamento espetacular pela direita, e sinceramente, aquele golo do Gonçalo Ramos é tremendo, a bola não bate no chão, e ela manda uma bujarda lá para dentro, como se costuma dizer, não deu hipótese ao guarda-redes, e é um golo fenomenal. Faz o 2-0 depois também logo a seguir, aos 37 minutos, passado pouco tempo, numa jogada idêntica. O Gilberto pelo lado direito centra, e desta vez foi o Darwin com um excelente golpe de cabeça a fazer o 2-0. Curioso que este 2-0 estava a mostrar ainda um bocadinho daqueles 2-0 do Bessa, os benfiquistas, e eu também estava, eu diferente, eu a pensar, bem, o Guimarães ainda dá a volta, se o Boa Vista deu, o Guimarães também dá. E os benfiquistas com certeza sempre ainda com aquela, ver se marcamos os 3 para sair dos 2-0. Mas pronto, o Benfica entra bem na segunda parte, marca logo os 3 já ao princípio, eu penso que foi aos 50 minutos, 52, de penalti. Depois ainda marcou o 4-0, que bem anulado, por fora do jogo do Tarab, bem anulado o jogo. E até a final ainda deu a hipótese o Odisseis ainda fez, o Guimarães, dar o mérito ao Guimarães. Este resultado não diz bem do que... Quer dizer, é justo para o Benfica, mas é injusto para o Guimarães. A ver se me faço entender, porque o Guimarães até o fim teve sempre com a hipótese de marcar gol. E pelo menos um golinho para o Guimarães, talvez o 3-1 fosse o resultado mais justo. O Odisseis esteve sempre bem até ao fim, continuou a fazer boas defesas, assim como o guarda-redes do Guimarães, e depois foi um momento importante, quando o Yaramchuk entrou, e o interessante foi ver a equipa do Benfica a tentar, ainda teve tempo e também o resultado estava tranquilo, a tentar dar um gol a ele, que não conseguiu marcar, por infelicidade, mas pronto, acontece. Vitória justa do Benfica. De referir às suas perguntas, o Tomás Araújo, é bom vir jogadores novos entrarem, é bom para o futebol português, é bom para o Benfica, do Seixal, mas pronto, não é aos 89 minutos que se foi, não é para jogar um minuto, o resultado já estava a 3-0 há mais tempo, penso que ele devia ter entrado antes, se fosse para o motivar, se fosse para dar um bocadinho de minutos, porque aquilo foi mesmo a acabar o jogo, é assim um bocadinho ingrato. Em relação ao Tarab, sim, está a ser a máquina do Benfica, é um jogador diferente do Mário Jorge, do Mário Jorge, ainda me lembro dele, defesa esquerda do Sporting, do João Mário.
O João Mário, era o que eu dizia desde o princípio dos programas, está aqui gravado com certeza. O João Mário é um excelente jogador, é bom jogador, muito tecnicista, mas já joga muito para o lado e para trás e não tem intensidade no jogo, não recupera bolas. E o Tarabe faz isso e está a pôr naturalmente o João Mário no banco. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, como é que viste este Benfica Guimarães? Por acaso vi no telefone. Mas agora, para responder a pergunta, os meus colegas já falaram muito sobre o jogo. O Guimarães teve as suas oportunidades e o Guimarães joga muito bom futebol. O problema é que não tem finalizador e eu acho que é um tema que nós já falamos neste programa várias vezes. O Guimarães é uma das melhores equipas a praticar futebol em Portugal. O problema é que não tem finalizador. Se tivesse um finalizador, este clube se calhar estava entre os 3 primeiros. Porque o futebol que eles praticam é de grande qualidade. Agora, em termos de individualidades, mais pela defesa, a defesa é que é um bocado não está a par do meio campo. O Benfica conseguiu marcar na altura certa. O Gonçalo Ramos, eu tenho que agradecer ao Jorge Jesus por não meter o Gonçalo Ramos desde o início da época, porque o Gonçalo Ramos é um grande ponta de lança. Tem mostrado, sim. E o Jorge Jesus não apostava nele, e eu estou muito agradecido como portista que ele não jogasse. Neste momento o Gonçalo Ramos é o melhor, para mim é o melhor finalizador do Benfica, na minha opinião. É superior ao Darwin. Eu acho que o Darwin precisa de mais oportunidades para marcar golos em vez do Gonçalo. O Gonçalo parece que em menos oportunidades marca os golos. Para ter uma ideia, é melhor em termos de percentagem. Agora, o segundo gol foi exatamente igual ao primeiro, como se diz no futebol, uma grande tolada que conseguiu marcar. E depois o Guimarães não tinha padelada pelo Benfica. E o resto é história. O Benfica ganhou bem, o Guimarães não aproveitou as chances que criaram, perderam. Obrigado, Bruno Ferreira. Nós vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já com a análise do Futebol Clube Porto do Gil Vicente e também a análise aos 3 jogos das competições europeias. O Benfica com o Ajax para a Liga dos Campeões e depois a Lazio, o Futebol Clube Porto e o Braga Sheriff para a Liga Europa. Fique por aí, nós voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Estamos de volta aqui ao Canto Direto. O Futebol Clube do Porto empatou em casa com o Gil Vicente, que jogou em inferioridade numérica desde os 3 minutos. Mesmo assim, devido ao empate do Sporting no Funchal, o Porto manteve os 6 pontos de avanço sobre o segundo classificado, mas está agora a 10 do terceiro, o Benfica. O espanhol Fran Navarro, aos 62 minutos, fez pairar o escândalo em pleno Dragão, quando marcou o golo do Gil Vicente, mas depois
O brasileiro Edmilson, aos 66, repôs a igualdade. Os Dragões tentaram a todo custo chegar à vitória, mas a verdade é que a surpresa residiu mesmo no Dragão. Vamos aos comentários. Começamos pelo Bruno Ferreira. Bruno, foi um jogo atípico. O Porto jogou contra 10 mais de 90 minutos, não conseguiu levar de vencida aquele que é uma das surpresas deste campeonato. Gil Vicente está em 5º lugar. Foi um resultado surpreendente, porque o favoritismo era tudo ao Porto. O Porto estava a jogar em casa e eu já disse desde o primeiro dia do programa, para ganhar o campeonato tem-se ganhar os jogos todos em casa. E o Porto não conseguiu ganhar o jogo em casa e é muito difícil de dirigir e aceitar uma exibição da primeira parte do Porto. O Porto entrou muito nervoso, entrou muito ansioso, falhava muitos passos. Eu acho que a opção do Eustáquio não foi a melhor, correu muito mal, na minha opinião. A expulsão que foi bem dada é uma situação em que o Porto tem que aproveitar em termos numéricos. O Galeno, que eu disse no dia em que fechou as transferências, não é uma mais-valia para o Porto. É por alguma razão que o Sérgio Conceição cortou o Galeno 3 vezes e está-se a provar. A administração do Porto deu o Galeno, mas o Galeno não tem correspondido ao valor que foi pago ou a expectativa de alguns portistas do Galeno. Eu acho que o Chico Conceição devia ter entrado muito mais cedo, animou mais o jogo do Porto. Eu acho que, na minha opinião, o jogador que devia ter entrado no lugar do Eustáquio era o Fábio Vieira, porque quando o Fábio Vieira entrou no jogo, o Porto mudou o seu estilo drasticamente. Ficou muito mais calmo, começou a trocar muito melhor a bola, começou a variar os flancos muito mais, e o Gil Vicente teve muita dificuldade em conseguir segurar o Porto. O problema é que o Porto não marcou os gols nas chances que criaram. Tiveram 3 bolas ao poste, o Andrew também fez uma grande defesa. Foi muito pouco. Em termos de finalização, o Porto só se pode queixar de si próprio. Não há muito mais coisas para falar. Eu acho que o Sérgio Conceição, na minha opinião, mexeu mal na equipa. Quando um substituto entra e só joga 30 minutos, praticamente diz tudo sobre essa opção. Bruno, como é que se explica a diferença entre a Europa e o jogar na Liga Portugal? Portanto, o Futebol Clube do Porto é recorrente. Lembro que mesmo o ano passado fez uma ótima campanha. Este ano, mesmo tendo deixado a Liga dos Campeões, a verdade é que na Liga Europa vai para os quartos de final. Fez um tremendo jogo contra a Lazio e agora, de regresso ao campeonato, é essa disparidade na performance. Como é que se justifica? Será que os níveis de motivação são assim tão dispares? E como é que se justificam para uma equipa que quer e que lidera o campeonato para ser campeão? Eu acho que neste jogo em particular, não acho que não foi falta de motivação. Eu acho que a equipa entrou muito motivado. Só que eles estavam com a pressa de fazer o golo e não tiveram a calma necessária. E criou muita ansiedade dentro do plantel. Agora também, eu posso também tirar a folha ali do Jorge. Não tivemos o Uribe, não tivemos o Pepe, não tivemos o Gruitch, não tivemos este e aquele. Não interessa. O Eustáquio tem que entrar, ele tem que produzir, não produziu. Foi para o banco. O Galeno entrou, não fez nada, tinha que sair. Entrou outro. Mas eu acho que neste particular jogo foi mais por causa da ansiedade do que mais qualquer outra coisa. O Porto, na primeira parte, não era si próprio, eles estavam muito nervosos. Na segunda parte, eram estavam mais identificados com o estilo de jogo e eles criaram
mais de não sei quantas chances de golo que podiam ter marcado e resolvia o jogo. Tiveram algum azar, a bola bate no poste, bate na barra, bate no defesa, bate no guarda-redes, o guarda-redes faz boas defesas, mas não interessa, tem que continuar a criar e eu acho que também ontem se calhar sentiu-se um bocado a falta do Sérgio Oliveira, porque não havia remates de fora da área. E não podemos esquecer que o Porto, contra o Gil Vicente em Barcelos, ganhou no último minuto num livre do Sérgio Oliveira. E não posso acabar o meu raciocínio sem falar do Gil Vicente. Temos de dar mérito ao Gil Vicente. O Gil Vicente jogou muito bem. Às vezes até parecia que não estavam a jogar com 10, estavam a jogar com 11. O Sérgio Conceição falou que se calhar era melhor jogar com 11. Se calhar era melhor. Não sabemos. Nunca vamos saber. Agora, uma coisa é certa. O Gil Vicente jogou muito bem, jogou com critério, saiu a jogar. O Porto tentou o melhor possível em termos de pressão alta, mas o Gil Vicente conseguiu sair de pressão alta e com combinações conseguiu, em transição, subir do terreno. E eles comiam 30, 40 metros de terreno em 4, 5 passos. E isso é muito bom de ver. Eu acho que o Gil Vicente não tem tido o respeito devido a que merece, de maioria das pessoas, especialmente na imprensa em Portugal. Eu acho que o Ricardo Soares tem feito um grande trabalho com este plantel, porque este plantel, quem dizia no dia 28 de fevereiro o Gil Vicente estava no 5º lugar a 4 pontos do 4º lugar. Bruno Ferreira, só uma última pergunta, porque temos também que dar lugar ao Cristiano Libório e ao Jorge Montes. 10 minutos de compensação, justificam-se num jogo sem casos? Houve várias lesões, houve as baterias do árbitro, não sei o que é que aconteceu com as baterias, ele teve que parar o jogo 2 vezes, 2 minutos cada, já são 2 minutos. E depois as lesões, as substituições, já está 10 minutos. Obrigado, Bruno Ferreira. A Cristiano Libório, uma análise ao Futebol Clube do Porto, Gil Vicente. São várias coisas. É de realçar que o Gil Vicente, e nós aqui no programa já demos mérito ao Gil Vicente várias vezes, ao este novo Santa Clara, ao futebol do Vizela, à força que o Estoril também tem. Já falámos, como o Bruno também disse, do Guimarães e como estão a jogar um futebol muito bom, é pena não terem quem marque golos com consistência. E o Gil Vicente conseguiu não criar oportunidades, porque é de realçar, o Gil Vicente teve um remate à baliza e 2 não enquadrados. O Porto teve 12 remates não enquadrados e 8 à baliza. Okay? O Gil Vicente não criou muitas oportunidades. O que eles conseguiram fazer foi puxar a bola, como o Bruno disse, tirar a bola do meio campo deles para o meio campo ofensivo, defensivo do Porto. Não conseguiram foi lá chegar, obviamente porque também jogaram desde o 3º minuto, só com 10 jogadores, mas quem visse o jogo não ia notar isso. Jogadores como o Pedrinho e o Lino fizeram um jogo enorme, os dois um jogaço. Em termos do jogo, o Porto, sim, também faltavam alguns jogadores, eu ia mencionar isso também, tal como no Sporting, mas tinham lá gente suficiente para conseguir fazer outra coisa. Aqui o Conceição, mais uma vez, tenta achar soluções. É interessante ver um jogador a jogar de titular, que obviamente não é costume, é substituído por outro, e esse outro que foi substituído também sai por outro. Gostava de dizer que ainda bem que o Sérgio Conceição não joga com o Fábio Vieira e com o Vitinha, os dois sempre juntos no meio campo, porque eu penso que isso seria, na minha opinião, a melhor coisa que podia acontecer para o Porto, e eles quando jogam juntos dá sempre bom resultado. Ele está a optar por não fazer isso e tem resultado a meu favor como benfiquista, porque quando ele não o faz, o Porto parece que tem algumas dificuldades em criar resultados positivos.
Em termos do jogo, o Porto fez o suficiente para tentar marcar o gol. O Gil Vicente conseguiu empatar num grande gol, numa grande jogada. Foi muito bom. Fizeram um jogo excelente e foi um prazer vê-los a jogar. Em termos das arbitragens, que o Bruno não foi lá, só mencionou que o jogador foi bem expulso. Sim, claro. Eu também vou dizer, há muita gente que pode dizer no princípio do jogo expulsar um jogador assim. Se no critério do árbitro foi falta, foi o último jogador, último defesa, falta feita de propósito, sem necessidade, porque o Ivanilson tinha cortado para o lado oposto. Não, foi o Taremi ou o Ivanilson? Foi o Ivanilson, então estava certo. Cortou para a lateral, não no ângulo da baliza. Penso que foi uma falta desnecessária. Se o árbitro ia ter ia ser assim tão rígido na primeira falta do jogo, nesse caso, o que é que aconteceu no resto do jogo? Não é? Como é que o Otávio e o Mbemba acabam o jogo? Com as faltas que fizeram e as situações em que eles se meteram também. Penso que o árbitro foi tão rígido na primeira jogada e depois perdoou muito durante o jogo. Eu não gosto de ver jogadores a serem expulsos, gosto que os jogos acabem de 11 contra 11, mas penso que o árbitro, ao entrar e a mandar uma mensagem com o cartão vermelho ao minuto 3, na minha opinião, também pode ter sido bem dado. Okay? Depois o critério ficou mais macio. Foi tão duro no princípio e depois houve tanta falta perdoada. Em termos do tempo extra, já houve outros jogos com outros adversários que o jogo teve parado mais tempo ainda e menos tempo foi dado. Okay? Eu não estou a dizer que o tempo dado foi errado, nada disso. Mas tem que haver um critério igual em todos os jogos em que há jogos que têm tantas ou mais paragens como este outro jogo. Obrigado, Libório. Não estou a dizer que os 9 minutos... Ok, desculpa. Não, temos que ir ao Jorge Montes, peço desculpa. Jorge, o teu comentário, porque ainda temos outro tema, o teu comentário ao Porto Gil Vicente. Eu acabo sempre por ser rápido quando é o Benfica e o Porto. Ainda bem que é assim. Estava depois de um minuto mais para o fim. É um jogo interessante, a gente como sportinguistas estamos sempre à espera que o Porto, há este interesse maior que o Porto encoste, porque pronto, temos que, só há a hipótese de conseguirmos alguma coisa se o Porto perder pontos. O Gil Vicente era um adversário que nós acreditávamos que podia surpreender, eu acreditava. O Gil Vicente é uma das equipas que está a jogar melhor futebol na Liga, uma equipa muito certinha, muito compacta, a jogar muito bem. O Porto começou da melhor maneira, ou se a gente quiser, o Gil Vicente da pior maneira. Numa expulsão do Vítor Carvalho aos 2 minutos, fica com 10 jogadores, e na verdade uma equipa com 10 jogadores a jogar no Dragão, para se aguentar tem que ser uma grande equipa, e o Gil Vicente mostrou isso. O Porto não aproveitou, a primeira parte que eu saiba só fez 2 remates à baliza, teve umas jogadas, mas tudo ali no meio campo e confusas, e até que foi o Gil Vicente, pelo Fujimoto, aos 21 minutos quase se surpreendia. Na primeira parte o resultado como estava aceitou-se. Na segunda parte, como já nos habituou, o Porto veio melhor do Balneário, faz sempre umas segundas partes melhores, e foi logo ao princípio, o PP mandou uma bola, um remate ao poste, aos 50 minutos o Taremi quase marcou, mas pronto, notava-se o Porto nervoso e ansioso para marcar e a falhar o último remate, a falhar as oportunidades. E no outro lado estava um Gil Vicente calmo, tranquilo, e sempre a incomodar, tanto que assim foi que depois aos 62 minutos, num pormenor que eu achei de uma técnica excelente, aquela rotação do jogador do Navarro, eu penso, sim, foi o Navarro, no meio dos 2 defesas, e no espaço curtíssimo, consegue entrar para o meio dos 2 e rematar para o único sítio que podia fazer, num golo de técnica aprumadíssima. O Porto veio para cima, e pronto, e depois marcou o golo num grande passo do Otávio, que o guarda-redes do Gil Vicente saiu-se mal, e o Evanilson marcou. Diria que é um resultado que o Porto poderia ter ganho no jogo, até talvez, não vou dizer merecia, só pelo facto do Gil Vicente, com 10 jogadores, incomodou sempre o Porto, não foi uma equipa que pôs o autocarro ali atrás, teve sempre a jogar com o Porto taco a taco. Portanto, diria então que o Porto poderia ter ganho, não escandalizava, mas no fim e ao cabo o Gil Vicente mereceu o resultado. No fim do jogo,
a confusão habitual que já nos habituam, e estou de acordo com o Cristiano Ronaldo, o Mbemba devia ter visto o segundo amarelo. Desculpa lá, de acordo com o Cristiano Ronaldo ou com o Cristiano Libário? Espetáculo. Melhor que o Ronaldo, melhor que o O Ronaldo. Cristiano Libório, de acordo com o Cristiano Libório, o Mbemba devia ter sido expulso com o segundo amarelo, ou pelo menos devia ter levado o segundo amarelo, ou vamos pôr isto noutra perspectiva. Se ele levasse o amarelo quando devia ter levado, até se calhar tinha-se depois encolhido, não tinha feito a falta para o segundo amarelo, ficava retraído. Mas jogava de maneira diferente. E é essas formas que são complicadas. O Otávio não ia para a rua na minha perspectiva, mas fez uma jogada que foi aos 80 minutos, abalroou completamente o Leoté do Gil Vicente, mandou o homem fora do campo, já sem bola, e nem amarelo leva. Pronto, é duas pesos e duas medidas. Os 10 minutos vou aceitar, porque eu sou da opinião que já se joga pouco, e se os minutos que o jogo está parado, se não se der depois no fim, então não se joga nada. Se o árbitro entendeu que foi 10 minutos, está bom, não passa nada. Mas o VAR esteve no VAR desta vez, por isso é que o Bruno não falou muito do árbitro. Não, mas eu posso falar do árbitro se quiserem, mas nós temos que ir. Não temos tempo. 10 segundos. 10 mais segundos. nada. Vamos lá então. É muito fácil. Houve lances para as duas equipas, porque houve lances do PP e não sei o quê, faltas que ele não conseguiu analisar bem, o árbitro. Okay. Mas o vermelho analisou bem. Acho que ele analisou bem, eu acho que não se pode Sim. o vermelho. Eu concordei também. Mas só viu aquele... Colinho. Bem, vamos então mudar de tema. O Benfica empatou com o Ajax para a Liga dos Campeões, enquanto na Liga Europa, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga ultrapassaram seus adversários numa jornada bastante positiva para as equipas portuguesas. Um pequeno comentário, eu começo com o Cristiano Libório, 30 segundos. Cristiano, foi um grande Benfica contra o Ajax? Sim, foi um grande Benfica, como já mencionei também. Penso que não foi uma surpresa, mas foi uma surpresa como o Benfica conseguiu manter os 90 minutos de alto nível, apesar de na primeira parte o Ajax podia ter-se avantajado muito bem. Prognósticos para Amsterdã. Vamos lá e vamos ganhar. 2-1 ganhou o Benfica e parabéns ao Porto também e ao Braga. O Braga complicou demais. Mas temos que ir, vamos falar com o Bruno Ferreira. O Lazio Porto, como é que viste este Futebol Clube Porto? 30 segundos, porque temos ainda 2 temas para tocar. Sim, o Porto foi muito calmo na primeira parte e durante todo o jogo. Nunca tive receio do Lazio. Eu acho que o Lazio entrou bem, mas o Porto foi melhor em termos de controle de bola. O Porto marcou na altura certa do jogo, podia ter marcado mais, também a Lazio, mas eu acho que a qualificação não fica nada mal e também parabéns ao Braga, podia ter resolvido a eliminatória nos primeiros 45 minutos, falhou muito bom. Jorge Montes, como é que viste este Braga com o Sheriff? Vou falar em termos gerais, desculpa, Ricky. Foi uma grande jornada europeia para os clubes e para Portugal. Adorei as equipas todas ao mais alto nível, Benfica, Porto e Braga. O Benfica está tudo em aberto, espero que desforre o Sporting e que na verdade passe a eliminatória, seja o resultado qual for. E na Liga Europa, quero uma final Porto-Braga, a segunda edição. Aconteceu uma vez já na Liga Europa, duas equipas portuguesas na final, que foi o Porto e o Braga, eu penso que foi em 2011, e agora gostaria de uma segunda final de Porto e Braga no final. Era ótimo para o futebol português. Obrigado. Vamos agora, antes de encerrarmos, saber pela voz dos 3 comentadores quais os aspectos mais positivos e negativos desta jornada, e eu começo precisamente pelo Bruno Ferreira. Sim, o meu topo é a onda de apoio à Ucrânia em todos os campos, na Europa e não só. Foi bom ver que o mundo realmente não quer guerra e foi muito bonito. Agora, o baixo da semana, eu tenho muita dificuldade em aceitar os comentadores da Liga Europa, porque eles são pagos para ser isentos e é uma coisa que eles não são isentos. Eles conseguem realmente mostrar a cor clubística que tem. O senhor Marco Caneira na SIC foi do pior que eu vi numa equipa portuguesa.
E ele é isento. O comentador da Rádio Renascença e mais outro, eu já não me lembro qual foi, eu acho que já não me lembro qual foi o outro, péssimos os relatos que eles fizeram durante o jogo. É por isso que eu só apoio o Porto, mais ninguém. Cristiano Libório, o teu topo e o fundo. Bem, Bruno, tu acabaste aí com uma mensagem um pouco forte. Epá, Bem, não consigo. Está bem, pronto. O topo, obviamente, a solidariedade do Benfica que correu o mundo em termos do Yaremchuk e a Ucrânia, mas também parabéns ao Benfica. Hoje é dia 28 de fevereiro, em 1904, nasceu o Sport Lisboa e Benfica. Ponto baixo, teria que dizer que o ponto mais baixo seria o facto de nem o Porto nem o Sporting terem perdido pontos. Pontos máximos, os 3, foram 2 empates, mas seria bom que um tivesse perdido mais que 2 pontos. Obrigado, Jorge Montes, o teu topo e o fundo. O topo é sem dúvida o momento na Luz da entrada do Yaremchuk, da passagem para ele ser capitão, das lágrimas, da emoção que aquele momento foi. Aconteceu um pouco por todos os campos, mas na Luz foi o apogeu, foi o top, como há bocado disse. Foi um momento espetacular e é uma prova que o desporto é transversal à sociedade, para o bem e para o mal. No pior, olha, sinceramente nem tenho nada a assinalar perante esta guerra ridícula que está a acontecer na Ucrânia e que eu sei, e aqui quero dizer, por isso é que eu estou a chamar a guerra para aqui, que não é nada, é que o desporto vai ter uma coisa a ver e vocês vão ser testemunhas do que eu vou agora dizer. O desporto, a Rússia, é uma potência mundial em desporto. Tem medalhas de ouro, tem melhores equipas em quase todas as modalidades. E agora, isolada da Europa e isolada do resto do mundo, o desporto, os atletas vão fazer uma enorme pressão naquele filho da Putin que vai ter que sofrer as consequências. E o desporto, para a gente ver que o desporto é top na sociedade. Obrigado, Jorge. Vamos agora saber qual é a pergunta para esta semana. Ricky, vais ter que meter uma bolinha no ecrã desta vez para o pessoal saber. Vamos lá então. Como é que Portugal? Poderá o Benfica ainda aspirar à vitória no campeonato depois dos empates do Futebol Clube do Porto e do Sporting este final de semana? Meus amigos, lembro que esta semana é também semana de clássico, desta vez para a Taça. Lembro também que teremos a próxima jornada, a jornada 25, no próximo final de semana. Para já, lembramos também que há várias movimentações desportivas associadas a esta triste e lamentável situação que envolve a Ucrânia com a invasão da Rússia. 5 dias de dor, 5 dias de muito penar, 5 dias de muita preocupação em todo o mundo e também no foro desportivo, com as equipas da Ucrânia, por exemplo, a recusarem-se a jogar um jogo internacional, com várias competições europeias a não se realizarem devido a esta situação. Vamos agora despedir-nos dos nossos 3 comentadores. Eu começo pelo Jorge Montes. Boa noite a todos e é um prazer ser adepto de um clube que tem eleições esta semana e que não se fala nada, não há ruído. É tão bom. Jorge, obrigado. Vamos agora ao Bruno Ferreira. Pessoal, cuidem-se. Esperamos ficar juntos muito próximo. E agora o Cristiano Libório. Boa noite a todos. Paz e amor ao que é preciso no mundo. Vamos a isso, pessoal. Solidariedade, tolerância e mais amor, menos guerra. Muitíssimo obrigado aos 3. Vocês em casa já sabem, podem enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail no cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Nós voltaremos aqui na segunda-feira, mas não se esqueça que amanhã poderá saber também quais são as incidências desse grande derby através da voz do Bruno Ferreira e do Jorge Montes. Até lá, tenham uma ótima semana e que a paz, de uma vez por todas, perdure.
Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,